Começar? 10 minutos. Vou orar para a gente dar início, né? Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de te louvar, Senhor. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, Deus. Nos conduz aos caminhos eternos, Senhor. Que nós possamos viver aquilo que a gente aprender aqui nessa noite. Que nós possamos transparecer isso no nosso dia a dia e principalmente no culto que virá a seguir. Que nós possamos te louvar e bendizer o seu nome através da sua verdade, que é a palavra de Deus. É o que nós te pedimos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então a gente está no mês de setembro. Setembro. E esse mês a gente vai falar sobre além daqui, coisas relacionadas ao plano celeste. Quem Deus é, nós já entendemos, que a Bíblia é, nós já entendemos, o conceito de trindade, então a gente está se aprofundando. E hoje a gente vai falar sobre morte. É um tema muito tranquilo, extremamente tranquilo. Né? Vamos lá. É um dos assuntos que causam um misto de sentimentos entre medo e curiosidade. Tememos aquilo que é desconhecido e apesar de saber que tudo é perecível no caso da morte, não sabemos para onde ela nos levará, se é que iremos para algum lugar. É a máxima do ser humano. A morte é a máxima do ser humano. E o Evangelho, ele tem a capacidade de explicar as máximas do ser humano. Qual o sentido da vida? Eles perguntam. A resposta é agradar a Deus. A gente tem a resposta. Ah, é uma resposta simples demais, eu não entendo, eu não gosto. Ok, essa é a resposta certa. E a morte? Para onde a gente vai? O que acontece depois de morrer? Nossa, eu não sei o que eu faço. Enfim, a Bíblia tem resposta para isso. Eu achei vários filósofos falando sobre a morte, mas um me chamou a atenção, que é o filósofo Chicó, do Alto da Compadecida. Ele fala assim, ó: cumpriu sua sentença, encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. É engraçado, porque a gente sabe de onde vem, mas é real. A morte vem para igualar tudo. Não interessa o que aconteceu, não interessa quem foi. Vira osso, vira nada, volta para o pó. A morte sempre vai ser algo estranho para nós e o cristianismo explica o porquê disso. Não fomos criados para morrer. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis 3. E a gente já começa aqui, Gênesis 3, 22. Final do capítulo 3. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Se a gente começar a ler o relato, eu olhei para a Arlindo e dava vontade de bater, raiva. Enfim, quando a gente olha para o relato de Gênesis, Deus ele conta para Adão que existe essa árvore. Existe a árvore da vida. Ou seja, existe a possibilidade do homem comer dessa árvore e viver para sempre. Mas agora, com conhecimento do bem e do mal, podendo definir o que ele faz e o que ele não faz para agrado e desagrado de Deus, ele não pode tomar dessa árvore mais. A árvore da vida faria dele um ser eterno. E um ser eterno, tendo ciência do bem e do mal, sem ter os atributos de quem Deus é um perigo. É um perigo. Tá, mas e Jesus no meio disso, né? Deus não nos deu respostas sobre todas as nossas dúvidas, mas nos deixou respostas quanto ao que acontece quando morremos. O que acontece com a pessoa quando morre é um aspecto da teologia cristã frequentemente explorado, mas também mal compreendido. Geralmente discutido sob o título de um estado intermediário. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o estado intermediário, entre a vida e o pós-vida. O que acontece? A gente sabe, segundo o relato da Bíblia, que Jesus vai voltar. E os mortos vão ressuscitar. E nós reinaremos com Cristo. Alguns vão dizer que reinaremos no céu. Outros, mais corretos, vão dizer que nós reinaremos em novos céus e nova terra aqui na terra com Cristo. Mas tá, o que acontece se a gente morre agora? Para onde a gente vai? O que está acontecendo com os nossos parentes? A Bíblia responde isso sim, tá?
é o período de tempo entre a morte de um crente e sua entrada imediata na presença do Senhor, e a ressurreição do corpo no momento da volta de Cristo. Quando Jesus ressuscitar os mortos no último dia, as almas desencarnadas serão reunidas com seus corpos e se tornarão imperecíveis. Isso está em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 35. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. Primeiro que a pergunta é insensata, tá? O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Vocês estão conseguindo compreender a analogia? Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outras, as aves, os peixes. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o do corpo terrestre é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas às outras. Isso, de novo, é uma analogia ao corpo. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era um pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E é interessante porque isso é uma revelação do Novo Testamento, a Nova Aliança. Os judeus até hoje, eles exumam os corpos e transferem eles para a terra de Jerusalém, porque eles acreditam que quando Jesus voltar, o corpo deles precisa estar em Jerusalém para que algo seja feito. Do contrário, eles vão ficar para trás. Essa é a ideia. A importância do corpo para o povo judeu é essa. Então, eu cheguei a ver isso no TikTok. Um cara postou no Twitter que eles fazem exumação e eles foram exumar um judeu aqui no Brasil. Ele é judeu, morou aqui a vida toda, mas o corpo dele precisa estar em Israel quando Jesus voltar. É meio loucura, né? Enfim. Então, no último dia, nós seremos transformados e vamos nos tornar corpos imperecíveis. A analogia da semente é a melhor. A semente não é a árvore, a semente é um tipo diferente de corpo. Quando a semente é lançada na terra, ela brota e aí a árvore é um segundo corpo, né? Enfim. Como a preparação para habitar por toda a eternidade novos céus e nova terra. Em várias passagens bem conhecidas, Paulo aborda especificamente a questão do que acontece aos crentes entre o momento em que morrem e o retorno de Cristo. E aí eu queria que vocês abrissem 2 Coríntios 5, 8. 5, 8. Fala assim, ó. Presta bastante atenção porque o texto é pequeno, então a gente pode acabar perdendo alguma coisa.
Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. E habitar com o Senhor. De acordo com 2 Coríntios 5:8, os crentes imediatamente entram na presença de Deus em sua morte física. Habitar com o Senhor. É isso que queremos dizer quando falamos do céu. O apóstolo escreve, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo também falou de como ele desejava partir e estar com Cristo, pois isso seria muito melhor. Está em Filipenses. Eu vou abrir para vocês verem. Filipenses 1:23. Às vezes a gente lê essas passagens, mas sem querer saber sobre isso. Não é porque a gente é desatento, não é porque a gente não prestou atenção, não, mas é porque o intuito é outro. Cara, Filipenses 1, ele está falando de um assunto complexo. No meio desse assunto ele solta algumas coisas. Então você tem que ir atrás do texto exatamente com aquele intuito. Olha, eu quero entender sobre isso. E Filipenses 1:23 fala assim: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo não podia estar falando de estar com Cristo no paraíso, quando ele voltar, não. Ele preferia, para ele era muito melhor partir e estar com Cristo, exato momento. É isso que ele está falando, não? É isso que ele está falando. Quando morremos, estamos com Cristo, entrando imediatamente na presença de Deus. Que isso fique bem gravado na cabeça de vocês. É a primeira coisa que a Bíblia fala sobre o que acontece quando morremos. Estaremos diante do Deus vivo. Eu lembro que quando o Stephen Hawking morreu, ficou aquela confusão, porque Stephen Hawking foi um dos maiores ateus que já existiu. Ele tentou refutar Deus várias vezes, ele desacreditava da religião e do próprio Deus. Um cara extremamente inteligente, né? Tem até um filme, Teoria de Tudo, muito bom dele, muito bom mesmo. E aí ficou aquele burburinho quando ele morreu. E agora? Ele está no inferno. E agora? Não sei o que, enfim. E aí eu lembro que o Iago Martins falou, agora ele encontrou com o seu Criador. Essa é a resposta. Ah não, Stephen Hawking está lá dormindo, no juízo, quando vier, ele vai acordar, e nossa, Jesus não, ele já encontrou com ele. Ele já recebeu o que ele tinha que receber, seja lá para onde ele foi. A imagem bíblica mais vívida dos céus é aquela descrita em Apocalipse de 4-6. Se vocês puderem ler em casa, leiam, é muita coisa. Do capítulo 4 até o capítulo 6 é uma visão extensíssima sobre o que acontece no céu, o que acontece agora no céu, exatamente agora no céu. Uma cena gloriosa do que acontece na sala do trono celestial antes do retorno de Jesus. Embora a cena revelada ali seja maravilhosa, vale a pena notar que os santos no céu estão clamando. E aqui, Apocalipse 6:10. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? São os mártires clamando no céu a vingança por tudo aquilo que eles passaram. Então eles estão dormindo? Não. Estão no céu diante de Deus. Aqueles que morreram antes de nós e já estão na presença de Deus e que agora estão experimentando o estado intermediário, anseiam pelo retorno de Jesus Cristo à terra no dia da ressurreição e julgamento. É isso que está acontecendo em Apocalipse. No meio de toda aquela cena maravilhosa, existem os mártires diante de Deus falando: faz justiça por nós. Eles estão dormindo? Então. Mas aí daí a gente vai começar a falar sobre os 3 mal entendidos sobre a morte. E o primeiro deles, que não podia faltar, é o tal do sono da alma. Eu acho que é um dos mais famosos, né? Após a morte de um crente, a alma dorme, até o dia da ressurreição. Nessa visão, não há consciência de estar na presença do Senhor, desde o momento em que morremos, até que despertamos no dia da volta de Jesus. Morremos e depois dormimos, até que Cristo volte. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso? Eu já acabei de provar que está errado, né? Mas vamos continuar. O erro consiste em afirmar que a morte traz um estado inconsciente, muito parecido com o sono. Os crentes não se lembram de nada desde o momento em que dão seu último suspiro, até que despertem na ressurreição. Esse mal entendido pode se dar ao fato de várias passagens que usam a palavra dormir para falar sobre aqueles que morrem. Vamos lá, 1 Coríntios 11:30. Isso é muito pregado aqui na igreja, principalmente Santa Ceia, né? 11:30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram.
Pulando um pouquinho mais para frente, no capítulo 15, versículo 18, fala assim: nesse caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Isso é Paulo falando sobre se não há ressurreição dentre os mortos. E ele usa dormiram em Cristo Jesus. E aí essa ideia trouxe para nós, principalmente por causa do pentecostalismo, a ideia de quem morreu que está dormindo, esperando o julgamento. Mas essa visão não pode explicar a passagem bíblica mencionada que falam claramente da presença consciente de um crente com o Senhor imediatamente após a morte, experimentando as glórias da cena celestial descritas em Apocalipse, que eu acabei de falar. Outros dois casos é o caso de Rico e Lázaro. Vamos lá? Lucas 16, a partir do versículo 19. Jesus começa falando: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Enfim. Geralmente, quando se começa uma parábola, a Bíblia tenta te explicar. E Jesus contou-lhes uma parábola. Não tem isso aqui. Havia um homem rico, tudo mais. O que indica que isso não pode ser uma parábola. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Ele não dormiu, não. O rico também morreu e foi sepultado. Dormiu, tadinho. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha porque estou sofrendo muito nesse fogo. Até no inferno o rico continua sendo um snob. Ele não olha para Lázaro, ele olha só para Abraão, né? Cachorro. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Vamos ler de novo o que Abraão falou. Que se Jesus está só dando uma parábola qualquer, dando um exemplo qualquer, ele botou palavra na boca de Abraão. Nós temos que entender o que Abraão falou. Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Eu vou continuar, é nada, irmão. O nome, perfeito. Não existe parábola nenhuma de Jesus com o nome de personagem, nenhuma. Então Jesus estaria abrindo uma exceção que ele acaba fechando depois, que ele nunca mais fala também de outro nome. Não faz sentido. Provavelmente Lázaro existiu e o rico é qualquer rico. Ele já está perecendo mesmo. Enfim. Um dia a gente conversa mais. A outra passagem está em Lucas ainda, Lucas 23, é a passagem do ladrão na cruz. E essa para mim, gente, não existe testemunho de Jeová no mundo que mude isso aqui. Lucas 23, 42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pausa. Por mais que ele seja um bandido, está falando isso, ele era judeu. Logo, ele cria que o Messias levaria o seu povo para junto dele quando ele voltasse. Quando ele estivesse no reino dele, quando ele viesse com poder de verdade. Ou seja, Jesus não veio com poder, ele veio. Mas ele vai vir com glória no juízo. Então, quando o Senhor entrar no seu reino, quando o Senhor entrar, lá na frente, Senhor, lembra de mim. E a resposta de Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje, você estará comigo no paraíso. Hoje. Testemunho de Jeová, bota uma vírgula aqui, ó, no hoje. Jesus lhe respondeu: eu garanto hoje, você estará comigo no paraíso. Jesus nunca falou assim, nunca. Imagina, eu te garanto hoje, que você não vai entrar, você vai entrar no paraíso. Te garanto hoje. É lógico que é hoje é o único dia que você tem, faz um pingo de sentido. Talvez porque perdeu muito sangue, né? Enfim, ou talvez porque a Bíblia está certa. Eu garanto, hoje, você estará comigo no paraíso. Hoje. O segundo erro é o erro do purgatório. É o segundo mal entendido. A noção de que o estado intermediário é um tempo para os humanos pecadores serem purgados da presença de qualquer pecado remanescente.
O principal exemplo desse erro é a doutrina católica romana do purgatório. A ideia de que o estado intermediário é um tempo de purificação surge da crença errônea de que mesmo que alguém morra crendo em Jesus, pode ainda não ter alcançado um estado de santidade pessoal suficiente para entrar no céu. O purgatório é isso. Eu acredito que Jesus me salvou, mas não totalmente. Eu ainda preciso fazer alguma coisa. Um tempo de purificação é necessário para que após a morte sua alma se torne suficientemente pura para entrar na plena alegria da comunhão com os santos. Essa visão pressupõe que somente os méritos de Jesus, sua vida e obediência, e sua morte pelos nossos pecados, não podem tornar um crente suficientemente santo para entrar nos céus após a morte. Isso é o que define o catolicismo. A ideia de salvação. E por que isso está errado? Às vezes, a gente usa muito assim, a gente tem medo, né? De que a salvação venha só de Jesus, que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Que a gente é bom, a gente faz coisas boas, enfim. E aí, se usa isso para falar, cara, não, a gente tem um mérito ainda. A gente tem que fazer alguma coisa. O problema é que até no meio dos cristãos existe essa questão de meritocracia. Alguns se sentem mais santos. Alguns acham porque vão alcançar lugares maiores, porque estão fazendo mais, enfim, N coisas. E isso surge de um medo. Toda doutrina errada, ela surge basicamente de medo. Medo de que as pessoas errem. Com medo que as pessoas errem, as pessoas erram. Foi o que aconteceu com as imagens. Não existia nenhum relato de imagem em lugar nenhum da religião cristã. Nenhum. E aí um padre falou assim, cara, vamos fazer imagens dos outros, para ajudar os fiéis a ver quem é Jesus, quem é Maria. A idolatria chegou. Porque é natural nosso corromper as coisas. Então o que os homens pensam? Cara, peraí, se eu falar que a salvação vem só de Jesus, as pessoas vão começar a pecar. As pessoas vão falar assim, eu não preciso fazer nada para ser salvo, então... Sabe qual é o problema disso? É explicar errado. Que a doutrina está certa. Só em Jesus nós encontramos salvação. E se você usa disso para pecar, é prova de que você não foi salvo por Cristo Jesus. É simples assim. Só que ao invés de ser incisivo assim, esses pastores, esses mestres, esses homens decidiram falar assim, não, você precisa se santificar, que a Bíblia fala que precisa mesmo, mas para quê? Para ser salvo também. A santificação, de novo, aqui eu acho que eu estou chovendo molhado, é a demonstração da salvação. E não há salvação. Não existe salvação na santificação. Não existe. E não existe salvo que não é santo. Não existe. Não existe. No entanto, o Evangelho está fundamentado na promessa de que Jesus fornece tudo o que precisamos para sermos considerados santos e santificados em virtude de nossa união com Jesus Cristo por meio da fé. O justo viverá pela fé. Como um versículo pode mudar uma pessoa, como Martinho Lutero? É simples, porque ele é exatamente aquilo que está escrito. O justo viverá pela fé. Então, eu não preciso fazer nada para ser salvo, não. Para ser salvo, você precisa crer em Cristo Jesus. E crendo em Cristo Jesus, você responde a essa crença. Eu creio em Jesus e vivo no pecado. Eu não creio em Jesus. Eu não creio em Jesus. Em relação à nossa posição, somos santos em nossa justificação, enquanto na prática crescemos em santidade por toda a nossa vida, até nos tornarmos totalmente santos em nossa glorificação. Isso é o que chamamos de glorificação. É quando Jesus vai nos entregar santos e irrepreensíveis. Até lá existe esse processo de santificação, que nós corremos, nós fazemos, nós vivemos e no final descobrimos que quem fez em nós foi o próprio Cristo Jesus. O mérito precisa ser todo dele. Se em qualquer momento da salvação você imaginar que tem algum dedo seu aí, reveja o seu conceito de salvação. Ao homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. É isso que Jesus estava falando. Os discípulos se assustaram. O rico era o mais próximo de Deus e ele não ia ser salvo. E a resposta dos discípulos é, e agora, o que a gente faz? A resposta de Jesus é, para vocês é impossível fazer alguma coisa. Não dá. Nem se vocês tentar, não dá. Nem se você for rico, se você for pobre, não interessa, não dá. Isso causou tanto problema na história da igreja que vocês não têm noção. Nós vemos a história do Novo Testamento e lá, quanto mais rico, mais perto de Deus. Houve momentos da história que quanto mais pobre, mais perto de Deus. E as pessoas vendiam suas coisas para serem pobres. Porque isso era pobreza de espírito, isso era estar próximo de Deus.
Olha a palhaçada. Tudo isso para ter um pouco de mérito na salvação. Senhor, eu fui pobre de espírito. Você não fez sua obrigação, meu filho. O jovem rico. Olha o que eu estou fazendo, Deus. Olha o tanto de mérito. Olha isso aqui, senhor. O que mais que eu preciso fazer? Vende tudo, me segue. Você não está fazendo tanto? E aí se descobriu que, na verdade, esse tanto que ele estava fazendo era para ele. Não dava para ser salvo com aquilo ali. Não dava. E aí o terceiro erro, que eu coloquei o título aqui como alma penada. O terceiro mal entendido, talvez a visão mais popular no mundo moderno, é confundir um estado intermediário, a existência corpórea, com o estado eterno para que não haja expectativa da ressurreição do corpo, como a Bíblia ensina claramente. Nessa visão, a morte liberta a alma, já pura, do corpo pecaminoso. Visto que não há ressurreição dos mortos, as pessoas existem após a morte como espíritos conscientes e invisíveis. Outras pessoas, inclusive os cristãos professos, até acreditam que esses espíritos estão presentes conosco nessa vida, oferecendo-nos conforto e consolo em momentos de provação, ou quando nos entristecemos por eles e depois sentimos sua presença. Tais crenças podem ser sinceras, mas não têm base bíblica, pois ignoram o ensino bíblico sobre a ressurreição do corpo. Esse mal entendido também encoraja aqueles que já estão sofrendo a buscar conforto através da presença invisível dos espíritos de seus entes queridos falecidos, em vez da grande esperança cristã da ressurreição do corpo. Então, existe o penadinho da Turma da Mônica. Fizeram uma enquete chamada O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, isso passou no SBT. E ganhou em primeiro lugar Chico Xavier. Chico Xavier foi o maior brasileiro de todos os tempos. Foi um homem bom. Se você assistir o filme Nosso Lar, por favor, assista, é muito bom, realmente muito bom. Não parece um padrão brasileiro, sabe? O filme em si é realmente muito bom. Você vai ver que foi um cara enganado a vida inteira. Ele foi enganado e atormentado a vida inteira. Desde pequeno, ele perdeu a mãe. E ele sentia que a mãe ia embora. E ele sentia não sei o quê. E no fim das contas, todos nós aqui somos um pouco sensitivos. Fulano morre, a gente fala assim, você acredita que eu acordei 3 da manhã? Eu senti um negócio. Era fulano deixando a gente. Márcia, sensitivo. Mostra para nós mais coisas. O homem tenta controlar essas coisas, entender essas coisas. Tal coisa aconteceu, são os espíritos. Não, me protegeram na caminhada. Me guiaram em... Cara, deixe seus familiares em paz, eles já sofreram demais na vida. Eu lembro que eu sonhava, quando a minha bisavó morreu, eu sonhei com ela uma vez. E quando eu terminei, assim, eu acordei assustado, né, criança. E aí eu falei com minha mãe, sonhei com a avó. E aí a minha mãe sentou e falou assim, vamos orar. E ela pediu para Deus me confortar. E eu ficava assim, como assim, minha avó? Ora para ela, para que ela esteja num lugar melhor, para que ela, enfim. Aí hoje eu entendo isso. É o vivo que precisa de ajuda. É o vivo que está aqui, que está passando por problemas. E é isso, se você para pensar da visão bíblica, isso é maldade. Maldade. Chico Xavier não foi um cara ruim. Não foi um falastrão, um falso mestre. Não, ele foi um cara enganado. E um cara enganado que foi usado para enganar. Quantas famílias receberam conforto de cartas que não eram dos seus entes queridos? Não eram. Segundo a Bíblia, não eram. Ou a Bíblia está errada. Não dá para ter as duas coisas. Várias outras religiões, principalmente o Espiritismo, tentam usar partes da Bíblia. Estuda, gente. Augusto Nicodemos fez uma série sobre seitas. Espiritismo kardecista, tem 1h20. Por favor, assista. Vocês vão ver de onde surgiu. A maioria dessas seitas, elas surgem de um homem que recebeu uma revelação. Quem que é esse homem? Quem que ele era? Era um cara ligado a Deus? Geralmente não. E do nada vem com um trem novo, uma revelação nova, que é confortável. As falsas religiões têm isso de diferente do cristianismo. Vários ateus que se converteram ao cristianismo vieram a Deus depois de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, porque entenderam assim, não dá para o ser humano criar um trem desse aqui não. Porque não tem nada de bom para o homem ali. Se você olhar para a Bíblia, é só condenação para o homem. O homem normal, sem nada, sem Deus, sem nada, tem nada de bom. Por que o homem criaria uma religião que faria tanto mal para ele? Que falaria tão mal dele? As outras religiões são o oposto. Vem, meu filho, e aqui você só vai receber.
Tem nada para você me dar, não. Você só recebe. Sem medida. Por quê? Porque você é bom demais. Melhor que você, só dois de você. Essa é a ideia. E o nosso ego quer o quê? Isso, a prova de que nossa religião é a religião verdadeira, é o nosso ego, que olha para a Bíblia e fala assim, eu não quero isso, eu não quero viver isso, eu não quero ir para a luz, porque as minhas trevas vão ser manifestas, eu não quero viver isso. Essa é a prova cabal de que o cristianismo é a religião verdadeira. Nós vivemos em um mundo onde a verdade é relativa, para nós não. Só existe uma religião. E o espírita, ele precisa crer nisso também. E um bandista precisa crer nisso também. Porque se todas as religiões levam a Deus, nós temos um problema gigantesco. Porque cada religião fala de Deus de um jeito. E aí? A que Deus essa religião leva? Esse parece um erro bobo para nós. Mas eu conheço muita gente que flerta com o espiritismo. Muita gente. Eu conheço muito crente que até hoje, nossa, arrepiei. Só pode ser o quê, cara? Só pode ser o quê? Eu vou contar para vocês um negócio. Quando eu casei, a gente pegou a chave do apartamento, e a gente estava arrumando lá, e eu dormi lá 2 noites, sozinho, sabe? Arrumando as coisas. Na segunda noite, eu acordei sentindo um trem ruim, mas ruim com força. Eu levantei, estava sentado no sofá, não cheguei a levantar, eu sentei no sofá e falei, Satanás, hoje, nem a pau, estou cansado demais, velho. Você me procura semana que vem, dá não. E fui dormir sentindo aquele tanto de calafrio, que eu vou ficar perdendo tempo, e eu não vou ficar perdendo tempo, não, tanto de coisa para arrumar. Muitas religiões, elas dão ênfase demais aos espíritos, aos demônios, aos anjos, às revelações, e se esquecem da palavra de Deus. Paulo diz que se até mesmo um anjo vier e pregar algo diferente daquilo que está escrito aqui, que seja maldito. O que é maldito? A palavra do anjo? Não, o próprio anjo. Maldito. O falso profeta é um maldito. E as pessoas são enganadas. Por quê? Porque as pessoas sofrem. E Satanás sabe disso. Satanás sabe disso, ele tem consciência de que as pessoas elas querem alívio. Se você coloca ali na placa, cura hoje, acabou, isso aqui lota de faltar espaço. Por quê? E aí sobe o pastor aqui e fala assim, gente, vai ter cura hoje, para quem crê em Cristo Jesus. Vai saindo um, sai outro. As pessoas não querem crer em Jesus, mudar de vida para serem salvos e libertos. Eles querem cura. Cura. É um erro muito comum. A conclusão é, podemos saber que quando alguém morreu, ele não adormeceu. No céu, não está sendo purificado dos seus pecados. Se este alguém era crente, foi imediatamente glorificado e entrou na presença de Cristo. Jesus realizou isso por essa pessoa na cruz e em sua vida de perfeita obediência. Essa pessoa conscientemente aguarda a ressurreição, mesmo agora, enquanto contempla a face do seu Salvador. Essa é a conclusão do que é a morte. Seu ente querido. Gente, acho que a pessoa mais recente que eu perdi foi um primo. Esse foi muito repentino, porque ele é mais novo que eu. Um dos mais novos dos primos, sabe? Estava voltando do serviço de bicicleta, o carro deu uma paradinha assim, ele parou, assustou, caiu e bateu a cabeça no meio-fio. Não sentiu nada, morreu, direto. E assim, é um choque sem precedente. Enquanto eu estava no velório dele, você começa a pensar, cara, esse cara está onde? E agora? O que está acontecendo? E ele era crente, ele não era crente, ele cria em Jesus, aí se arrependeu. O que está acontecendo? Meu Deus do céu. Aquele misto. E no meio disso tudo, existe uma confusão, porque às vezes a gente quer falar, a gente quer dar sentido em coisas que não precisa. A minha tia precisava dar um abraço, ela não queria saber de nada, não. Ela perdeu um filho. E a gente fica, está com Jesus, né? Não sei não. Não posso falar isso. Não ia na igreja, está no inferno. Não posso falar isso. Não posso. Então eu falo o quê? Nada. Não fala nada. Não é hora de falar. É hora de ver e ouvir. Existem essas horas de ver e ouvir. Só que a gente busca conforto. E eu busquei conforto também. Meu primo era um cara muito bagunçado. E aí uma vez a gente estava num casamento
E meu irmão ajudou um mendigo lá em alguma coisa, na hora que a gente estava entrando na festa. E aí nós ficamos trocando ideia, eu e ele. E esse primo chegou na nossa mesa, assim, estava acabando a festa. Ele tá assim, cara, desde que eu entrei aqui eu não tirei da cabeça o que você fez, Walter. Nossa, doido demais, nunca vi ninguém fazendo, blá, 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 beleza. A gente começou a falar com ele de Jesus, falar com ele que era Deus e tudo mais, tudo mais. E aí ele falou assim, cara, eu estava muito desligado de tudo. E agora eu estou, a família toda católica, né? Agora eu estou indo na renovação carismática com minha irmã, eu estou lendo minha Bíblia todo dia. E eu e o Walter assim, isso, filho, leia sua Bíblia todo dia. Ora a Deus, pede a Deus, conversa com Deus. Para mim, isso foi minha esperança. Eu sei, não sei. Eu realmente não sei para onde ele foi. Mas eu tenho esperança de que Jesus tenha salvado ele. Assim como eu tenho esperança com todos os meus entes. Eu não sei o que vai acontecer. É aí que entra o não julgueis. Não em coisas que estão ou não na Bíblia, mas em não saber o que está acontecendo lá fora. O que vai acontecer? Stephen Hawking, no último segundo, ele falou, Jesus Cristo, o Senhor é Deus mesmo. Não é possível. Não é possível, existe uma majestade. Ou ele teve uma visão igual Estevão, viu os céus abertos, e falou, nossa, esse cara é Deus demais. Eu não sei, cara. Não tem como procurar resposta para algo que a gente não sabe. Só que a Bíblia nos dá a resposta do que acontece. Seu familiar, seu conhecido, e nós quando morrermos, nos encontraremos com Jesus Cristo. E ali nós vamos receber a sentença, céu ou inferno. Ué, mas não vai ter um julgamento e um lago de fogo? Então, novembro a gente conversa. Não vou falar disso agora. Vamos orar? Pode falar. Ao homem natural morreu uma vez só, vindo depois disso juízo. É Hebreus 9, 27. Vamos abrir. Bem lembrado, né? Agora o Olírio que fala assim, não quero funcionar. Não funciona. Hebreus, eu acho que é 9, 27, tenho quase certeza. Aqui, ó. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Realmente é bem simples, extremamente simples. Não tem. Não tem. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Deus é bom demais. Esses papos parecem pesados, né? Mas não são. São duas coisas. Primeiro, verdade. E segundo, conforto. Quando a gente não sabe de nada, a gente tem medo de tudo e a gente vive aquilo que falarem. Mas a Bíblia é extremamente clara. A gente precisa se apegar na Bíblia, se a gente é o povo do livro, se nós somos cristãos de verdade, se nós queremos viver a verdade. É por isso que a gente começou a SEB falando sobre a Bíblia, a importância da Bíblia. Se você não crê na Bíblia, tudo que eu estou falando aqui não serve de nada, e aí você vai vivendo pela sua verdade. Mas, se você crê na Bíblia, é isso que ela tem a dizer. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo nosso entendimento e conhecimento da sua palavra. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guiando, nos ensinando, nos mostrando o caminho da verdade. Nós cremos, Jesus, nas verdades da sua palavra. Nós cremos que o Senhor é Senhor e Rei, que o Senhor derrotou a morte na cruz, que nós somos mais do que vencedores no Senhor. Que em nome de Jesus, as suas verdades confortem o nosso coração, nos consolem em momentos de dificuldade, nos mostrem o caminho que devemos seguir para com os outros, Senhor. Que nós possamos viver aquilo que nós temos aprendido, Deus. Que nós possamos expressar isso em forma de adoração ao Senhor nesse culto que se inicia, Deus. Que nós possamos compreender o tamanho do seu sacrifício, o tamanho do seu amor, o tamanho da sua bondade, Deus. O Senhor não precisa de nenhum de nós. O Senhor não precisava ter salvo nenhum de nós. E o Senhor teve misericórdia de todos nós. Muito obrigado por tudo isso, Deus. Que a nossa leve e momentânea tribulação nos cause um peso de glória ainda maior. Essa é a verdade da sua palavra, é nisso que nós cremos, é nisso que nós nos apegamos, e é por isso que nós vivemos, nos movemos e existimos, Deus. Tem misericórdia de nós. Mais uma vez, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e principalmente a nossa incredulidade quanto à sua palavra. Nos perdoa, Deus. Nos guia pela verdade, nos transforma pela verdade, nos molda pela verdade. No nome do seu Filho amado e pela misericórdia de Jesus Cristo eu oro. Amém e amém.